Amém? Talvez você não tenha dimensão do poder que tem você dizer isso. De você declarar com a tua boca que há poder no nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus nos garante com toda convicção, de que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Que todo joelho vai se dobrar diante dele, reconhecendo que ele é Senhor. Amém? Então, quando você declara que Jesus Cristo é poderoso, o inferno se estremece. Eu vejo que alguns irmãos, quando passam pelo encontro, eles ficam impressionados com as coisas espirituais que acontecem lá. Às vezes, pessoas sendo libertas, de espíritos malignos, enfermidades sendo imediatamente eliminadas, pessoas curadas. Você vê moveres ali sobrenaturais. Mas é importante você entender que não é homem que faz isso. Não é o pastor Zeca, não é fulano, não é ciclano. As pessoas que estão ali são apenas um canal, um instrumento. Quem faz tudo isso é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que venceu a morte, foi Ele que venceu o diabo, foi Ele que venceu as enfermidades, foi Ele que nos deu poder e autoridade sobre os espíritos malignos, enfermidades, sobre todo o poder do mal. Amém? Então é muito importante a gente entender qual é a fonte de todo esse poder. Amém? Então eu tenho certeza que você está aqui porque você crê nesse Jesus Cristo que morreu, que ressuscitou e te deu vida, e vida em abundância. Aleluia! Eu gostaria hoje de compartilhar uma palavra com você, que está em 1 Samuel 17, Deus me levou a esse texto hoje, e eu quero aqui ler todo esse capítulo, mas eu quero que você preste bastante atenção nesse texto, porque depois eu só quero extrair alguns princípios aqui para aplicar à sua vida, mas por isso que eu quero que você leia comigo. Não vai colocar do verso 1, todo o capítulo 17, do verso 1 até o final. São 50 versículos, mas é uma história muito fantástica. Tenho certeza que vai se interessar por ela do início ao fim. Amém? Diga assim, eu creio que a palavra de Deus é o que me dá vida. Ela. Então, veja essa história, eu vou contar ela toda, lendo. Depois eu vou extrair alguns princípios que Deus colocou aqui no meu coração. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. Acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma coluna e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia couraça de escamas de bronze, que pesava 70 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. E se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Pode ir passando, versículo por versículo, tá? E ao ouviram as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul.
Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, presta atenção nisso, durante 40 dias, repita aí, durante 40 dias. É muito tempo, 40 dias. O filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos ficaram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, o rei desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá um homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mais conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandaram chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu arfoge de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu o amaldiçoou. Volta um pouquinho, que foi muito rápido agora. E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. E disse: vem aqui e darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu:
você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu, com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Vamos aplaudir Jesus por essa história tão maravilhosa? Meu amado, se você ler essa história e o teu coração não aquecer, tem alguma coisa errada com você, amém? Você tem que sair daqui aquecido com uma verdade dessa. Que história maravilhosa que a palavra nos conta. Talvez você fale, pastor, isso aí aconteceu com Davi há muitos anos atrás. Não, essa história tem a ver com você hoje. Porque Golias aqui representa Satanás, representa o diabo, representa tudo aquilo que é espiritual e que vem contra nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Paulo deixa muito claro, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta são contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Então quando nós estamos enfrentando uma batalha, uma dificuldade, um problema no casamento, um problema financeiro, um problema com uma pessoa, você nunca pode olhar para aquela pessoa e ter ódio dela, ter raiva dela, tê-la como seu inimigo. Porque há alguém por trás que está induzindo, há alguém por trás que está influenciando, e o nosso desafio, presta atenção, o nosso desafio é a gente mirar no inimigo correto. Porque você vai ver aqui Davi tendo inimigos piores do que o próprio gigante, que eram as pessoas que estavam à sua volta. Mas em nenhum momento Davi canalizou o seu ódio, o seu rancor, a sua ira, aquelas pessoas que estavam ali, aos soldados, ao rei, aos irmãos que o diminuíram, descredibilizaram ele. Você não tem condição, julgaram até mal o coração dele. Eu sei que você está aqui para observar a guerra, eu sei que você está aqui porque eu conheço que o teu coração é mau. Irmãos, ali está falando de pessoas que estão próximas de nós, e pessoas que estão próximas de nós sempre vão nos machucar. Não são as pessoas que estão longe, não são as pessoas que estão distantes que vão nos ferir, são pessoas que estão próximas. Por isso Jesus disse que o inimigo do homem serão os seus familiares. Do que ele estava se referindo? Que nós temos que odiar a nossa família, olhar para a nossa família como inimigo, com as pessoas próximas de nós como inimigo? Não. Ele está dizendo, essas pessoas serão aquelas pessoas que mais serão os seus inimigos diante das adversidades, porque eles têm poder de te influenciar positivamente e na maioria das vezes negativamente. Mas você em nenhum momento tem que olhar para essas pessoas como inimigas, porque por trás de tudo isso há o inimigo influenciando, agindo para que você ceda aquela situação. Quando nós olhamos para essa história, nós imaginamos que Golias aqui era o maior gigante a ser derrotado. Mas quando você começa a estudar esse texto, você vai ver que não é verdade. O maior inimigo que Davi teve que vencer aqui foi essa batalha mental em sua mente, dele entender que aquele gigante diante de Deus não era nada, mas para que ele derrotasse aquele gigante, ele tinha que na sua mente, vencer algumas batalhas que estavam ao seu redor, para entender que depois dele vencer essa batalha na mente, vencer essa batalha no espírito interior, ele teria condição de repreender, derrotar e expulsar aquele demônio. Sabe, eu falo por experiência própria de lidar com espíritos malignos. Se há qualquer dúvida, qualquer incredulidade em relação àquilo ali, o inimigo ele ganha força, ele não sai, ele resiste. Por isso é importante a gente entender e olhar que toda batalha que você vence no mundo físico, primeiro você vence no mundo espiritual. Primeiro você vence na sua mente, no invisível, na dimensão espiritual, psicológica, mental, tudo aquilo que a gente não vê. Você nunca vai vencer uma batalha física
que você está vendo, natural, uma guerra física natural que você está vendo, uma dificuldade real que você está enfrentando, se primeiro você não vencê-la na dimensão espiritual, se primeiro você não vencer na dimensão psicológica, mental, abstrata, que você não vê, é lá que o diabo age. O diabo não age no mundo físico, por mais que a gente sabe que os resultados são no mundo físico, as consequências, as reações são no mundo físico, mas a batalha, ela se dá na dimensão e na realidade espiritual. E Davi só venceu Golias, presta atenção nisso, porque ele fez tomou três atitudes aqui, para blindar a sua mente diante de tudo aquilo que aconteceu, para blindar o seu espírito, blindar o seu interior, para aí sim ele se levantar com autoridade, se levantar com unção e derrotar aquele gigante. Então é importante você entender que Golias aqui representa a força do mal. Aquela batalha, aquela guerra, estava representando a nossa vida aqui na terra. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Por quê? Porque se Ele nos deu a espada, Ele nos deu uma certeza: vocês são mais do que vencedores por meio do meu nome. Ele nos deu uma espada para lutar. Então quando nós lutamos, uma convicção e uma certeza nós temos que ter no nosso coração: nós nunca seremos derrotados, não importa o tamanho desse inimigo, não importa o tamanho desse problema, não importa o que você esteja enfrentando, você vai sair do outro lado vencedor, porque Jesus colocou na sua mão uma espada, amém? Que é a palavra de Deus. Ele te deu uma espada, que você pode lutar, entender que cada batalha há uma unção especial para você vencer, para cada luta que você enfrenta, há uma unção disponível para você, há uma capacidade disponível para você. Mas primeiro você precisa vencer essa luta que é travada na tua mente, de você crer ou não crer, de você enfrentar isso de forma espiritual ou não. O maior problema, irmão, das pessoas, eu tenho certeza que é o seu também, é o meu, é o nosso, é da gente enfrentar os nossos problemas de forma natural. Às vezes você está passando por uma crise no casamento, você está enfrentando de forma natural. Você está passando por um problema financeiro e você está enfrentando de forma natural. Talvez você está passando por uma enfermidade e você está enfrentando ela de forma natural. Você precisa entrar na dimensão espiritual e entender que primeiro você vence lá, para depois ela se materializar aqui, amém? Quando você começa a olhar as coisas de forma natural, você muda o seu inimigo, você perde o foco de quem é verdadeiro o seu inimigo. Se Davi estivesse aqui, agindo de forma natural, sabe quem seria o primeiro inimigo dele? O irmão dele. Porque o texto diz que assim que ele encontrou o irmão dele julgou ele muito mal, mas muito mesmo. Verso 28 diz que Eliabe, o irmão mais velho, quando viu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver essa batalha. Irmãos, se ele não fosse um homem espiritual, o inimigo dele seria o irmão dele. E às vezes acontece isso com a gente. A gente acha que o inimigo é alguém que está dentro da nossa casa. O inimigo é alguém que está dentro da igreja, é o pastor, é o líder, é meu irmão, é meu pai, é minha mãe, é meu patrão. Não, deixa eu falar uma verdade para você. Se você não for um homem de Deus, uma mulher de Deus espiritual, você vai calcular mal quem são seus inimigos, vai comprar briga que você não deveria ter comprado. Mas Davi, inspirado pelo Espírito Santo, em nenhum momento ele colocou o irmão dele como inimigo. Ele sabia quem verdadeiramente era o inimigo dele. E sabe como que ele reagiu? Eu acho fantástico isso. É como que ele reagiu. E é nisso que eu quero focar. Olha o que diz o verso 29. E disse Davi: o que fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Verso 30. E ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Sabe, o que é importante a gente, diante de uma situação dessa, ter convicto no nosso coração, que em nenhum momento aqui Davi rebateu com palavras fortes, rebateu com palavras malignas, ele deu na mesma moeda. O texto diz que ele rebateu com palavras suaves e simplesmente foi para o outro lado e não discutiu. Eu tenho certeza, se fosse você e eu, nós iríamos devolver na mesma moeda. Porque imagina você ser chamado de uma pessoa que tem um coração mau. Eu conheço que o teu coração é mau. E a Bíblia diz que ele se irou. Ele não falou de forma mansa: eu conheço o teu coração é mau.
Não, o texto diz que Eliabe se irou e disse: eu conheço teu coração, você é mau, você veio aqui só para ver a gente ser humilhado por esse filisteu, vindo aqui nessa batalha. Mas Davi diz que respondeu de forma suave, mansa, e simplesmente se virou e saiu. Às vezes tudo que nós temos que fazer diante de uma discussão é isso. E às vezes as nossas maiores batalhas são perdidas porque nós calculamos errado quem são os nossos inimigos. Então ele usou aqui uns argumentos sólidos diante disso. O texto diz que, talvez você sempre leu esse texto, você não prestou atenção nisso, mas a gente acha que Davi ficou falando: eu vou derrotar esse filisteu, mas não foi isso. A conversa que chegou no rei não foi essa. Davi ainda não tinha falado: eu vou enfrentar esse filisteu. Essa conversa chegou no rei. Davi está aí espiando e perguntando o que está acontecendo. Então é bem possível que Saul chamou Davi lá para dar um esporro nele. Moleque, o que você está fazendo aqui? Mas a Bíblia diz que Davi, naquele momento, ele encorajou o rei e todo o povo. Assim, não permita que nenhuma pessoa tenha um coração afligido, tenha um coração amargurado por tudo isso que está acontecendo. Sabe, é importante diante de todas as situações e circunstâncias, você saber responder as questões, você saber lidar com as questões. Irmão, se a gente não souber, eu falo por experiência, eu já vi muito pastor construir coisas grandiosas, e por causa daquilo que ele fala, e que ele não sabe reagir quando ele é questionado, ele coloca tudo a perder. Eu já vi homens e mulheres construir muitas coisas grandiosas, mas diante dessas oposições, ele não saber reagir e jogar tudo para o alto. Se Davi que não tivesse reagido dessa forma, ele teria jogado tudo para o alto, porque a hora que ele chega diante do rei, o rei desencoraja ele. O verso 31 diz o seguinte: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Lembrando que aqui em nenhum momento Davi tenha falado: eu vou enfrentar esse gigante. Ele só estava perguntando o que o rei quer fazer mesmo. Só estava indagando qual era o prêmio. Aí o que acontece? As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Verso 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Aqui é a primeira menção diante do rei que Davi fala essa verdade. Mas sabe qual foi a palavra do rei? Pode passar. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Vou falar uma verdade para você: talvez aquelas pessoas que você mais espera encorajamento, vai ser as pessoas que mais vai te colocar para baixo, que mais vai te desmotivar, que mais vai te desencorajar a fazer o que Deus tem colocado no teu coração para fazer. Vão te chamar de irresponsável, vão te chamar de imprudente, vão te chamar de um monte de coisa, mas você precisa ter revelação daquilo que Deus tem chamado você para fazer. Você precisa ter clareza daquilo que Deus tem chamado você para fazer. E ele também não respondeu o rei aqui de qualquer jeito, muito pelo contrário, ele respondeu de forma suave e disse: bom, olha, deixa eu falar um fato aqui para você. Eu cuido das ovelhas do meu pai, nem é minha, do meu pai, lá no campo. Mas quando vem o leão, vem o urso, eu me defendo e consigo matá-los. E Deus me livra de todos eles. E da mesma forma, vai me livrar também da mão desse filisteu. Sabe o que Davi está fazendo aqui? Davi está usando argumentos e fatos contundentes contra aquilo ali. Ele não esperneou, ele não gritou, ele não afrontou em nenhum momento. Ele explicou. Ele disse: olha, eu já fiz isso, fiz aquilo outro, e eu tenho condição de enfrentar esse gigante. E naquele exato momento, ele convenceu o rei. O rei disse: se é assim, que Deus te abençoe e vá. Sabe, nós temos muito mais a aprender com Davi nesse bastidor do que na própria luta. Porque como ele lidou, como ele agiu com cada situação, determinou que ele vencesse. Às vezes a gente olha só o resultado, não é assim? De Golias, um homem de 2,90 m que foi abatido por um menino com um estilingue na mão. Mas o contexto ali anterior foi o que determinou que Davi conseguisse chegar e derrotar aquele gigante. Então entenda o seguinte: como você lida com essas questões vai fazer de você alguém que vence ou alguém que fracassa. Quando você lida, como você lida com as pessoas à sua volta, que te estimula, que te confronta, que te coloca para baixo, né, que te desencoraja, vai fazer de você alguém que vence ou alguém que fracassa. Por isso que o nosso coração tem que estar guardado diante daquelas pessoas que a gente espera entusiasmo, diante daquelas pessoas que a gente espera encorajamento. Sabe por quê? Deixa eu falar uma verdade para você. Aquilo que Deus falou para você,
Ele não vai falar para todo mundo. Aquilo que Deus revelou para você fazer, é para você fazer, e você precisa ter convicção e revelação daquilo que Deus tem chamado você para fazer. E geralmente as pessoas à tua volta vão te chamar de louco, inconsequente, está tendo fantasias na sua mente. Mas você tem que ter convicção daquilo que Deus tem ministrado e te chamado para fazer, porque os outros nunca irão te compreender. Eu falo com total convicção do meu ministério. Eu falo com total convicção daquilo que tem acontecido na minha vida. Se eu fosse ouvir o que a maioria das pessoas falam para mim, eu estaria completamente fora do que eu estou vivendo hoje. Mas eu sei o que Deus ministrou no meu coração. Eu sei o que Deus tem me chamado para fazer. Eu sei o que Deus tem me levantado para fazer. E você precisa saber o que Deus tem te levantado para fazer nesses dias. E você não pode ser conduzido pelas críticas, você não pode ser conduzido pelas circunstâncias. Você precisa lidar, enfrentar com sabedoria, com altivez, com segurança, mas acima de tudo com palavras suaves, sem discussão, sem gritaria, e entender que o Senhor tem te colocado em um ambiente para que você cresça, para que você prospere, para que você seja abençoado e você seja usado por Ele. Entenda que é no bastidor que você vai vencer a tua guerra. Sabe ali quando o teu marido, tua esposa, o filho, ou os familiares ali te confrontam, te atacam, como que você reage? Uma vez, está gravando aqui, eu não vou falar o nome, mas tinha um familiar meu, que todas as vezes que a gente reunia, ele me afrontava. Ah, porque pastor é isso, é vagabundo, não trabalha, é preguiçoso, né? Só fica pegando dinheiro dos outros. Familiar, tem meu sangue correndo na veia. Todas as vezes que a gente reunia, eu via que ele tentava me afrontar. Eu via que aquela situação era para me intimidar. E virava aquele clima horrível. Que a minha família, meus pais também são evangélicos, virava aquela coisa horrível. Só que eu não tinha sabedoria para lidar com aquilo. Eu ficava mal. Às vezes eu ofendia também. Mas um dia, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Sabe por que isso está acontecendo? Porque você está deixando o diabo te intimidar. Você está olhando para a pessoa que está fazendo isso, e não por quem está usando essa pessoa. Irmãos, e quando a minha ficha caiu, que eu estava agindo errado, eu tomei uma posição, falei: Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma nova oportunidade agora. E a hora que acontecer isso de novo, eu já sei o que eu vou falar. Passou um tempo, não sei nem quantos meses, e eu fiquei esperando aquele momento. Falei: vai ter um momento, agora eu tenho sabedoria, unção e direção de como resolver esse negócio. Aí um dia eu estava lá, bem de boa, e ele começou, igualzinho o filisteu aqui, acusando, atacando. Eu fiz desse jeitinho, diante de Deus. Eu me levantei da cadeira, com toda paciência do mundo, o amor do mundo, e me direcionei a ele e disse: deixa eu falar uma verdade para você. Você pensa exatamente isso? De pastores e de igreja? Você pensa exatamente dessa forma? Ok, então eu quero te fazer uma pergunta agora. O que você tem feito para mudar e fazer diferente? Porque eu me levantei no ministério e no pastoreio para ser o pastor que eu sempre quis ter e fazer o que eu sempre entendi que Deus chamou para fazer. Eu te pergunto, o que você tem feito? Agora, se você quer fazer diferente, eu te chamo para ir lá comigo. Você vai ficar uma semana comigo em Araputanga. E se você conseguir fazer melhor do que eu entrego a igreja para você. Meu amado irmão, você não tem ideia de como que essa palavra colocou o diabo no chão. Porque dali em diante, depois dessa palavra, nunca mais, diga assim, nunca mais, nunca mais, ele nunca mais me afrontou, ele nunca mais me enfrentou, nem a mim, nem a minha família. Você sabe por quê? Quem estava usando ele era o espírito maligno para me intimidar, para me deixar mal, para criar confusão. Mas eu me levantei naquele dia, com paz, com serenidade, e lancei uma palavra que desarmou o inimigo. Então é importante a gente entender que a forma com que a gente se posiciona, eu poderia xingar, eu poderia ofender, eu poderia ficar bravo, eu poderia ter feito isso. E eu fiz isso muitas vezes, né? Tentava discutir, tentava debater, tentava explicar, e só piorava a situação. Mas eu busquei direção do Espírito e disse: eu não aceito mais esse inimigo
me intimidar. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa se levantar como homem de Deus, como uma mulher de Deus, e não aceitar a intimidação do inferno. Você não pode aceitar o diabo te intimidar e dizer que as coisas não têm mais jeito para você, que você não vai se levantar, que você não vai se curar, que o teu casamento não tem jeito, que o teu financeiro não tem jeito, que o teu ministério não tem jeito, que a tua vida não tem jeito, que esses problemas que você está enfrentando é maior do que você. Você não pode deixar isso te dominar. Você precisa entender que por trás de tudo isso há alguém, há um Golias maligno que está tentando te intimidar, fazer com que você tenha medo, fazer com que você fique preso nos seus medos, nas suas limitações, olhando para você, nas suas fraquezas. Mas sabe o que Davi fez? Davi lembrou das vitórias que Deus já tinha dado para ele. E às vezes a gente esquece muito fácil, irmãos, das bênçãos que nós já recebemos de Deus. Você já parou para analisar o quanto você já foi abençoado por Deus? Se você olhar na sua trajetória, quantas vitórias, quantos livramentos, quantas situações impossíveis Deus já te deu. É aquilo que Jeremias fala: olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele fala isso lá em Lamentações 3:21. E Davi, ele fez o quê? A hora que ele viu aquela situação, ele disse: eu já derrotei leões, eu já derrotei ursos. E ele não derrotou isso com uma arma letal. Ele diz que ele fez isso de forma manual. Ele pegava pela juba o leão e matava de forma natural, convencional. Não tinha uma arma, não tinha uma .50 para tirar de longe, um fuzil, um rifle. Não tinha nada disso. Mas ele, com aquela experiência, ele disse: se Deus me deu vitória lá, Ele vai me dar aqui também. Então deixa eu te falar, quantas vitórias Deus já te deu? Quantas bênçãos Deus já te deu para você estar aqui? Quanto Ele tem te sustentado até aqui, meu amado? Se até aqui Ele tem te sustentado, Ele vai continuar te sustentando. Se até aqui Ele tem provido, Ele vai continuar. Entenda que todas as experiências menores que você teve, é Deus te preparando para uma experiência ainda maior. Ele permitiu que Davi matasse urso, leões, porque diante dele tinha um Golias. Diante dele tinha um exército para ele vencer. Então entenda o seguinte: pequenas batalhas, valorize elas. Pequenas batalhas que você rompe, pequenas batalhas que você vence, você tem que lembrar delas quando virar grande, porque você vai lembrar: se Ele me deu vitória na pequena, Ele também me dará vitória na grande. Você não pode pensar: mas aquela batalha era pequena, esse é muito maior. Não! Você tem que trazer à memória boas lembranças. Se Deus fez no pouco, Ele também fará no muito. Porque aquele que é fiel no pouco, há uma promessa. Deus disse: sobre o muito te colocarei. Porque aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Se você tem vencido pequenas batalhas, é Deus te preparando para grandes batalhas. Então você não pode, diante das grandes batalhas, se intimidar: pastor, mas eu nunca passei por isso. Sabe, as minhas lutas sempre foi pequena. Agora você está preparado, pronto para enfrentar e vencer as grandes batalhas. Deus sempre faz isso. Eu olho para a minha vida, para o ministério, eu vejo Deus me preparando para grandes batalhas. E todo ano eu aumento o desafio. Todo ano eu aumento aquilo que Deus tem colocado no meu coração como projeto. E falo: se Deus fez algo pequeno, esse ano Ele vai fazer algo maior. Se Deus fez algo maior esse ano, ano que vem vai fazer muito maior. Porque Deus, Ele vai nutrindo a nossa fé. Ele fala que a fé é como um grão de mostarda, que ela é a menor das sementes, mas quando ela começa a crescer, ela se torna a maior das hortaliças. A sua fé pode começar pequena, mas as experiências que você vai tendo, de vitória, de milagre, de sobrenatural, vai te preparando para você ser um grande vencedor. Então você precisa trazer à memória, diante do desafio, os pequenos desafios e conquistas que você teve, e olhar isso de forma espiritual, não de forma negativa. Por isso que a batalha é na mente, porque o inimigo vai dizer: aquela batalha é pequena, agora é muito grande, você não vai dar conta. Mas o Espírito Santo vai levar você a pensar como Davi: se eu venci as pequenas, eu vencerei também as maiores. Se Deus me livrou naquele momento, vai continuar me livrando agora. E agora, se eu falhei, se eu errei nas decisões anteriores, agora, a hora que vir essa batalha, eu vou lutar de forma correta. Eu não vou mais brigar com a minha família, eu não vou mais criar ódio e rancor das pessoas, mágoas das pessoas. Eu vou canalizar toda a minha energia, toda a minha fúria aos demônios, ao diabo. Ele é o meu verdadeiro inimigo. Agora, para concluir, eu quero que você entenda o seguinte: Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, fala sobre a tentação de Jesus. Eu creio que todos aqui conhecem a história da tentação de Jesus, que Jesus, assim que Ele foi batizado,
ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo inimigo, e ali ele passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, e depois de 40 dias, ele teve fome, e depois de 40 dias o tentador veio tentá-lo, amém? Creio que todo brasileiro conhece essa história, ouviu do pai, da mãe, todos conhecem, então não vou repetir ela, mas o que é importante você entender ali? Quando Satanás foi tentar Jesus, Jesus deu uma resposta muito especial. E Jesus ali, ele deu duas respostas diferentes. Ou armas diferentes. O verso 4, quando ele diz, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Sabe o que Jesus respondeu? Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. Deixa eu falar uma coisa para você, há dois tipos de palavras de Deus, diga assim, há dois tipos de palavra de Deus, palavra escrita e palavra revelada. Existe a logos e a rema, são duas palavras no grego que distingue essas duas palavras, logos e rema. Logos é a palavra escrita, presta atenção, palavra escrita, a Bíblia, os 10 mandamentos, Deus pegando com o seu dedo e escrevendo, isso é a palavra logos, a palavra escrita, a Bíblia. Mas existe a palavra rema, que é a palavra de Deus falada, revelada, diretamente ao indivíduo. A palavra logos, ela é de forma geral, ela abrange para todos, mas a palavra rema é uma palavra para você. E essa palavra, quando Jesus diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele está falando da palavra rema. E qual foi a palavra que saiu da boca de Deus? Minutos antes, ou pouco antes dele ir para o deserto. Me fala que no momento do batismo de Jesus, ele estava sendo batizado por João Batista, o céu se abriu, o Espírito Santo veio como pomba sobre Jesus, e ouviu-se uma voz do Pai dizendo, este é meu filho em quem eu amo, este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Quando Jesus disse, não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Jesus não estava se referindo à palavra escrita, mas àquela palavra revelada que ele recebeu. Você é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa ser guiado não somente pela palavra logos, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Em João 17 diz que ela é a base de toda a verdade. Mas você precisa ter revelação da palavra rema, revelada. Lembra de Pedro? Pedro estava no barco e viu Jesus vindo e achou, é um fantasma. Lembra dessa história? E ele fez um desafio para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, não foi isso que ele disse? Manda eu ir contigo. Essa é uma palavra rema. Foi uma palavra dita diretamente a Pedro. Diz, venha Pedro. Se você pegar lá a tradução no original, está lá a palavra rema. Não é logos, porque aquela palavra não é para todos. Se você sair andando por cima das águas, você vai morrer afogado. Mas a palavra foi para Pedro, ele teve uma revelação, uma rema naquele momento, que ele podia enfrentar, passar por aquela situação que ele ia permanecer. Então Davi ali, ele teve uma palavra de revelação rema, Deus falou, vai, ele teve aquela convicção no coração dele, vai, que você vai vencer esse gigante. Mas se ele fosse simplesmente com a palavra logos, de forma geral, é bem possível que ele teria falhado. Mas ele recebeu uma direção específica para aquela batalha específica. Ele recebeu uma estratégia específica, colocaram as armas nele e ele diz, não estou acostumado com esse negócio, vou pegar a minha funda, vou pegar aqui o meu estilingue, e eu tenho matado o urso com isso, então eu vou matar ele também. Então o Espírito trouxe uma revelação exclusiva para ele de como que ele vencia aquele inimigo. E cada batalha, presta atenção nisso, cada batalha que você tem, cada luta que você tem, não é padrão. Deus vai te dar uma direção específica, uma unção específica, uma estratégia específica, para que você vença de forma específica. Por isso que você precisa dessa palavra revelada, a rema que vem direto da boca de Deus. Estão entendendo, amados? Amém? Conta-se a história de duas jovens na Coreia do Sul, que queriam ir para um congresso, só que choveu demais, derrubou a ponte, e o rio ficou naquela correnteza terrível. Isso é um fato, aconteceu. E essas meninas lembraram da palavra de Pedro.
Nós queremos muito ir para essa conferência. E a palavra de Deus diz: nós cremos, nós andaríamos sobre as águas. E elas fizeram oração e disseram: Jesus, como o Senhor disse para Pedro andar sobre as águas, nós também queremos andar. Porque nós estamos indo para um congresso, para a igreja, e nós queremos que o Senhor nos leve do outro lado. E todo mundo: não faça isso, você está maluco, qual que vai acontecer? Mas aquelas duas jovens acreditaram na palavra Logos. O que aconteceu com Pedro aconteceria com eles, se jogaram na água para atravessar do outro lado. Ambas morreram afogadas. E aquilo gerou uma repercussão terrível. Como assim? Elas creram na palavra de Deus, e o Deus pela qual elas creram não os socorreu. Só que elas creram de forma errada. Elas creram na palavra Logos, e elas não entenderam que para exercer aquilo ali, ela teria que ter uma revelação direta do Espírito Santo. Ela teria que ter a palavra rema. Se Deus tivesse confirmado com elas: não vai que eu estou com vocês, ela sairia do outro lado. Estão me entendendo, irmãos? Amém? Espero que seja claro, o Espírito Santo esteja clareando tudo que eu estou dizendo. Porque você precisa entender que ambos são palavras de Deus, mas há palavras gerais e há palavras específicas. Então, diante de uma grande batalha que você está enfrentando, entenda que o Logos não vai ser suficiente. Você precisa de uma revelação do Espírito. Como que eu lido com isso? Como que eu enfrento isso? Quando que eu rompo isso? Como que o Senhor vai me dar vitória sobre isso? Você precisa ter direção. É aí que é importante você orar, é aí que é importante você jejuar. Você tem sensibilidade do Espírito para perceber como que você enfrenta essa batalha. Amém? Então, quando nós temos essa rema, essa palavra revelada, eu vou com toda a convicção. Pastor, como que eu discerno essa palavra revelada? Por exemplo, nós estamos aqui com um projeto de construir, de começar ainda esse ano. Nós temos um projeto de construir uma estrutura muito grande aqui, para 900 pessoas em Araputanga. Porque Deus já falou isso comigo, me deu uma palavra rema, que vai nos dar em Araputanga, uma igreja de 900 pessoas. Agora você imagina, olhando para a realidade natural, você fala: isso é impossível. O senhor tem dinheiro? Não. Tem lote? Não. Mas Deus falou comigo que vai me dar tudo. Vai dar tudo. Porque tudo é dele, o ouro, a prata, tudo é dele. Agora deixa eu te falar algo. Eu não vou debaixo de um projeto desse simplesmente pela palavra Logos. A palavra Logos diz o quê? Você não vive por olhos. Não é isso que diz 2 Coríntios 5,7? Nós vivemos não pelo que vemos, mas vivemos pela fé. Não é suficiente. Deus precisa falar comigo que Ele realmente quer colocar esse projeto em prática. Aí sabe o que acontece? Deus vai usar pessoas para falar com você. Todo lugar que eu vou, Deus levanta uma pessoa para falar comigo. Eu vou tirar o seu projeto do papel. Olha, o plano que você tem foi eu que revelei no teu coração. Deus me deu sonhos, me mostra em sonhos tudo aquilo que Ele quer fazer. Isso é uma palavra rema. Deus traz confirmações de inúmeras formas para mostrar: olha, eu estou com você nesse projeto, pode ir que eu vou te honrar. Isso é palavra rema. Eu creio na palavra revelada, que ela é essencial. Quando eu falo a palavra revelada, falando essa palavra rema, não escrita, ela é essencial nas suas decisões importantes. Mas se você for simplesmente de forma geral, entendendo: não, eu sou amado, Deus está comigo e eu vou meter a cara em tudo, você vai ser um irresponsável, frustrado, e todos os projetos vão de mal a pior. Então toda decisão que eu tomo aqui, na minha vida, na vida da igreja, eu peço para o Senhor me dar uma direção. Senhor, fala comigo, de forma especial. Todas as vezes que eu tento fazer de forma geral, Deus trata comigo. Porque o Espírito Santo precisa ir à frente. Você tem que ir depois de Deus dizer vai. Você precisa lutar depois de dizer vai. Para isso você precisa buscar essa direção do Espírito para cada situação, para cada circunstância. E você precisa entender, presta atenção, que as suas guerras, as suas lutas, é a luta de Deus. As suas batalhas são as mesmas batalhas de Deus. Você não está guerreando a sua guerra, você não está guerreando a sua batalha, você está guerreando a guerra de Deus. Foi isso que ele disse: hoje mesmo, o Senhor vai me entregar nas mãos, esse filisteu nas minhas mãos, porque a guerra não é minha. 1 Samuel capítulo 18, verso 14, diz uma verdade, que eu quero que você entenda isso. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava
Diga assim: eu terei êxito em tudo que fazer, se Deus estiver comigo. Você fala, pastor, mas Deus está comigo, Ele habita em mim. Não é disso que eu estou falando. Você vai começar um projeto, Deus falou com você para você começar. Você vai começar um empreendimento, Deus falou com você. Você entrou num casamento, eu quero casar. Deus falou, Deus confirmou, trouxe paz no teu coração, né? Você tem convicção que aquilo que Deus tem para você. Você está entrando em algo que tem queimado no teu coração, mas isso tem queimado à luz da palavra logos, da palavra escrita, né? Você está tendo uma direção bem específica daquilo que você vai fazer, porque você precisa entender que não é de forma natural que nós vencemos as nossas batalhas. O verso 47 e o verso 50 nos ensina isso, de Samuel 17. Eu quero concluir, desafiando você hoje, a ter essa direção específica daquilo que o Espírito quer que você vença, de como que você vença. Eu vou contar uma experiência aqui, pequena, uma batalha pequena que eu enfrentei essa semana, e que o Espírito me deu sabedoria de como lidar. Ultimamente todo mundo tem pegado gripe, né? Se você não pegou, alguém perto de você pegou, se você já pegou, já curou, está assim nesse momento, todo mundo mal. E eu peguei uma gripe, terrível depois do encontro, eu e minha esposa, mas Deus guardou a Elisa. Eu falo que o anjo da Elisa é forte, está 1000 caindo ao lado dela, 10.000 à direita dela, mas ela não foi atingida, ela não pegou, mas eu e a Carol pegamos uma gripe terrível, e essa gripe ela oscila, hora que você está bom, daqui a pouco você está mal, né? Hoje você amanhece bem, amanhã o negócio já arruina de novo, e já tinha passado uma semana e pouquinho depois do encontro, praticamente uns 10 dias, isso foi terça-feira agora, e depois de umas 9 e pouco eu fiquei muito mal, começou daquele mal-estar, aquela moleza, aquela coisa ruim, aquela coisa estranha, falei, meu Deus, a gripe está voltando de novo. Eu levei a Carol no colégio, voltei, e aquele negócio persistia, aí na hora o Espírito, aí que vem a palavra rema, aquela intuição em você que o Espírito fala com você, que não é a voz da sua cabeça, é o Espírito Santo, amém? Não confunda vozes da sua cabeça com o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai falar com você, você vai ter aquela intuição, e ela vai ser uma coisa boa. O que vem da sua carne é mal, o que vem do diabo é mal. Se está vindo um pensamento bom em você, ele vem do Espírito Santo, amém? Vê aquela intuição, isso aqui não é gripe, você está debaixo de um ataque espiritual, enfrenta isso espiritualmente. Irmãos, eu saí, levantei, estava deitado na hora do almoço para ver se melhorava, falei, vou ficar de repouso, estou com muita coisa para fazer, vou repousar, o que melhorar eu faço. Assim que eu deitei, o Espírito falou, isso não é natural, você não está com gripe. Levantei, a Elisa estava dormindo, isso era 1h da tarde, cheguei na cozinha e falei, espírito maligno do inferno, solta a minha vida agora, em nome de Jesus, da minha casa, da minha família, da minha esposa e da minha filhinha, e me solta agora, em nome de Jesus. Irmãos, só falei isso, imediatamente aquele mal-estar passou na hora. Sabe por quê? Porque Deus naquele momento me deu uma instrução de como eu vencer aquela batalha. Foi uma batalha simples, pequena, um mal-estar, mas agora eu entendi que virão grandes batalhas assim, e eu preciso enfrentar elas espiritualmente, que virão pequenas batalhas assim, que Deus vai te dando experiência, e a hora que vir as grandes batalhas, você vai ter um discernimento do Espírito de como vencer. Essa foi uma palavra rema, revelada, exclusiva para mim, como que eu venci aquela situação, naquele momento, e vai surgir assim na sua vida, muitas circunstâncias assim, para que você enfrente, e você rompa, porque a palavra de Deus diz, todos os que estão aqui, Davi dizendo, saberão que não é por espada, ou por lança, que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Como que você tem vencido, lutado suas batalhas? De forma natural? Ou você tem entrado no teu quarto e orado? Falado, Senhor, eu não venço isso aqui de forma natural, eu venço de forma espiritual. E para concluir, o verso 50, diz que, assim Davi venceu o filisteu, com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu, e o matou. Sabe o que isso nos ensina? Que essa grande batalha que você está enfrentando, que você fala, meu Deus, eu não sei como vencer, você vence ela com a ordenança, como eu disse, espírito maligno, sai da minha vida, sai da minha casa, em nome de Jesus. Vai ser de forma simples, mas você precisa entender que essa realidade ela é espiritual. Você vai vencer ela de forma convencional aos teus olhos. É só orar, pastor, é só jejuar, é só ordenar os espíritos malignos, sai assim.
mas você acha que não, você acha que precisa de um canhão, de um fuzil, de uma ponto .50 para você derrotar o inimigo. Deus está dizendo que você tem uma arma poderosa, que é essa palavra de Deus revelada a você, você ter o discernimento do Espírito e agir conforme Ele disse para você. Então deixa eu te falar, Deus te trouxe aqui hoje, para trazer uma palavra de revelação para você, uma rema, de como que você vai enfrentar essas batalhas. E você está enfrentando batalhas. Todos nós temos as nossas lutas diárias. Eu falo que o inimigo, ele fica como um leão, rugindo ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. Mas o Espírito de Deus vai te dar hoje um discernimento, uma palavra revelada ao teu coração, uma estratégia de como você vai enfrentar isso agora. E você não vai enfrentar do mesmo jeito. Você tem enfrentado e tem derrotado, tem enfrentado e tem fracassado. Você vai se levantar agora de forma espiritual, com autoridade, com a direção do Espírito, com sabedoria, e vai enfrentar e vencer esse mal. Vamos colocar de pé, nós vamos orar e o Espírito vai revelar a você. Ele vai colocar na sua mente estratégia, Ele vai colocar direções bem específicas, presta atenção. Ele vai colocar direções bem específicas, você fala, pastor, é coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça. Você está no ambiente espiritual, você está no ambiente sobrenatural, e você está recebendo da parte de Deus uma palavra sobrenatural. Você nunca vai receber um pensamento bom vindo do diabo ou vindo da sua carne. Se é uma direção de como você deve vencer isso agora, você vai colocar em prática. Você vai exercer a fé. Vão te chamar de louco, vão te chamar de místico, vão te chamar de inconsequente, vão te chamar de um monte de coisa. Mas o Espírito Santo de Deus hoje vai trazer a você uma revelação especial de como você vai vencer isso. Talvez é um jejum, é oração, é palavras, é alguma coisa que você vai fazer lá dentro da sua casa, com a sua família, mas Ele vai te dar, presta atenção nisso, Ele vai te dar uma direção espiritual simples, mas que vai quebrar todo o poder do diabo. Assim como eu me levantei e disse palavras simples diante daquela situação, e todo aquele mal foi cessado, toda aquela intimidação foi cessada, já tem anos, Deus vai dar para você. Assim como Davi se levantou diante daquele ali, com instrução simples, vai lá, pega a sua pedra, pega 5 pedras no riacho, uma funda, e enfrenta esse gigante com uma forma simples, porque não é você que vence a batalha, é o poder do Espírito Santo de Deus. Não é você que luta as suas guerras, é Deus que luta por você. Você é simplesmente um instrumento nas mãos de Deus, mas quem faz é Deus. Quem te dá a estratégia é Deus, e as estratégias de Deus serão simples. Amém? Então nós vamos orar agora, o Ministério do Louvor vai estar louvando aqui, e eu quero que você tire esse tempo para você guerrear. Você vai guerrear como? Em oração. Eu quero que você coloque diante dele as batalhas e peça, Senhor, me dê discernimento de como enfrentar essa batalha, de como vencer esse inimigo, de como lidar com essa situação, de como romper esse problema, de como superar tudo isso, de como sair dessa circunstância. E o Espírito Santo, no momento que você orar, vai te dar uma direção bem específica. E presta atenção nisso. Se Deus colocar no seu coração, para você dar uma direção bem específica para alguém aqui, você pode sair do seu lugar e ministrar a vida dessa pessoa, porque Deus vai te usar para dar uma palavra rema, bem específica, bem especial para essa pessoa. Amém? E se alguém vir falar com você, receba de todo o teu coração. Mas entenda que é o Espírito Santo que vai revelar no seu interior. Vai ser uma revelação por meio de intuição no teu espírito. Você vai sair daqui convicto que é isso que você precisa fazer. Amém? Mas para isso, todas as dúvidas precisam ser cessadas. Davi cessou todas as dúvidas. Toda a tentativa de intimidá-lo, de gerar incredulidade nele, que ele não tinha condição de vencer aquilo ali, ele rompeu e ele venceu. E Deus vai te dar nesse momento essa clareza, vai tirar do teu coração toda dúvida, todo medo. Você não vai se importar se as pessoas vão zombar de você. Você não vai se importar se as pessoas vão taxar você de qualquer coisa. Você vai fazer o que Deus pediu para você fazer. E você vai testemunhar depois, você vai falar comigo, pastor, eu fiz e a coisa aconteceu. Eu fiz e o milagre aconteceu. Eu fiz e o sobrenatural aconteceu. Amém? Então eu quero que você entre nessa batalha agora. Comece a orar, você vai abrir a sua boca. Você vai abrir a sua boca e vai falar, ou senão o teu espírito vai falar com o Senhor agora. Mas você vai pedir para que Ele te dê essa revelação de como você vence. Pai, é no nome de Jesus que eu oro pelos teus filhos que estão aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sei que cada um tem uma luta, cada um tem uma batalha, cada um tem uma guerra, e eles precisam dessa palavra revelada no coração deles, para enfrentar e vencer essa batalha. E eu quero que no nome do Senhor Jesus Cristo, toda intimidação do inferno seja quebrada agora em nome de Jesus.
todo medo plantado pelo diabo, eu quebro agora no nome de Jesus. E uma palavra de sabedoria, uma instrução de sabedoria que vem do alto, será plantada no espírito dele, será plantada no espírito dela, e ele vai sair daqui, ela vai sair daqui com as dúvidas tiradas, e aquilo que eles realizarem, aquilo que eles fazerem, e o Senhor vai corresponder, o Senhor vai colocar poder, o Senhor vai colocar unção sobre essa decisão deles, sobre essa atitude, sobre esse fazer, e no nome de Jesus, todo esse mal vai ser cessado, toda essa enfermidade vai ser destruída, toda essa oposição será quebrada, em nome de Jesus, e os seus filhos vão se erguer, cheios de vida, cheios de unção, porque o Senhor é por eles. Eles não vão mais lutar de forma natural, eles vão lutar de forma espiritual, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, dê sonhos proféticos, dê revelações proféticas aos Teus filhos, dê direção específica daquilo que eles têm que fazer, em nome de Jesus. Tudo vai ser em harmonia com a palavra Logos escrita, mas o Senhor vai trazer uma palavra revelada, específica e especial ao espírito dos teus filhos. Todo bloqueio que o inimigo tem colocado, eu quebro agora no nome de Jesus, e ordeno que essa enfermidade saia agora em nome de Jesus. Espírito maligno que tem trazido enfermidade, eu te ordeno em nome de Jesus, deixa essa vida agora. Aqueles que estão aqui e vivem enrolado financeiramente, não flui, eu te repreendo agora em nome de Jesus, toda amarra do inferno. Aqueles que estão com casamento, que eles não conseguem se entender, não conseguem ter harmonia, não conseguem ter interação, eu repreendo agora em nome de Jesus, espírito maligno do inferno, solta esse casamento agora, em nome de Jesus. E eu oro para aqueles que não conseguem fluir ministerialmente, eles não conseguem orar, eles não conseguem cultuar, eles não conseguem jejuar, eles não conseguem se entregar ao Senhor, sempre tem um bloqueio, nunca é de todo o coração. Eu repreendo agora espírito maligno que tem colocado o bloqueio, solta a vida dele, solta a vida dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que a revelação que vem do alto agora inicie o coração dos teus filhos, o que eles devem fazer. Oh Espírito Santo de Deus, eu peço o teu mover, eu peço o teu mover na vida dos teus filhos aqui agora, em nome de Jesus. Continue orando.